Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui eu vou falar dos meus primeiros palpites aí para a Loteca 1206, que não sei se você sabe, né, acumulou o prêmio da Loteca 1205 e tá pagando aí 3,5 milhões de reais, hein? Que prêmio maravilhoso esse. O problema, né, que há muitos jogos aí do Brasileirão Série A e Série B e os confrontos, né, nas últimas grades aí tá traiçoeiro, tá difícil de prever o que vai acontecer. E nessa grade aqui da Loteca 1206, para complicar ainda, teremos depois desses jogos Libertadores e Copa Sul-Americana, hein? Mas trago boas informações aqui sobre essa grade da Loteca 1206. Esse aqui é o vídeo 1. No vídeo 1 eu vou com 5 duplos. Espero que as informações deixadas aqui sobre a grade da Loteca 1206 ajudem, né, a conhecer melhor os confrontos. E se você tiver mais informações, se tiver alguma coisa errada no vídeo, fique à vontade para corrigir, porque isso ajuda demais. É um ajudando o outro aí para chegar nesses 14 pontos. Então vamos aí para o jogo 1, mais uma vez. Flamengo na grade aqui, e no jogo 1, né, vai enfrentar um Mirassol. O que eu trago aqui de informação são os últimos jogos. Depois desse jogo aqui da Copa do Brasil, o Flamengo ele enfrentou o Ceará agora no final de semana, empatou em 1-1. Aí sim, antes desse jogo, o Flamengo perdeu em casa, né, para o Atlético Mineiro. Antes disso, pelo Brasileirão, venceu o Atlético Mineiro por 1-0 e jogando fora de casa venceu o Bragantino por 2-1. Já o Mirassol, ele venceu o Vasco por 3-2. Antes disso, em casa empatou com vitória em 1-1 e fora de casa venceu o Ceará por 2-0. Classificação do campeonato: o Flamengo é o líder com 37 pontos em 17 jogos, tem 11 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. O surpreendente Mirassol está na quinta posição com 28 pontos em 16 jogos, tem 7 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas também. Próximo jogo aí do Flamengo, em muita atenção, será pela Libertadores da América, oitavas de final contra o Internacional, hein? Mas que beleza, hein? Já o Mirassol, ele vai jogar pelo Brasileirão em casa contra o Cruzeiro. Últimos confrontos entre eles não há, porque o Mirassol acabou de subir, né, para o Brasileirão Série A e nunca se enfrentaram aí por Copa do Brasil. Bom, esse jogo aqui, se não tivesse a Libertadores, eu já acharia difícil, né, porque o Mirassol é um time que vem surpreendendo. E agora, a gente sabendo aqui que o Flamengo vai ter Libertadores depois do jogo do Mirassol, é certeza, né, que haverá alguns jogadores aí poupados. O Mirassol pode se aproveitar, mesmo assim, né, o Flamengo tem um elenco muito forte, mesmo que coloque um time misto, acredito que vai ser bem difícil aí para o Mirassol, jogando fora de casa. Para esse palpite aqui eu tô indo de Flamengo e empate, lembrando, né, que nesse meu primeiro vídeo eu vou com 5 duplos, já tô usando o primeiro aqui já nessa partida. Jogo 2, América e Remo. Último jogo aí do América, jogando fora de casa, perdeu para o Botafogo por 2-1. Em casa empatou com o Atlético Paranaense em 2-2 e fora de casa perdeu para o Cuiabá por 3-1, em que fase do América, hein? Já o Remo em casa perdeu para a Ferroviária por 2-0, fora de casa empatou com o Goiás em 1-1 e em casa venceu o Avaí por 2-1. Classificação do Brasileirão: o Remo, ele é o quinto colocado com 30 pontos em 20 jogos, tem 7 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. Já o América é o 16º colocado com 21 pontos em 20 jogos, tem 6 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. Próximo jogo aí do América será fora de casa contra o Amazonas e o Remo vai jogar em casa contra o Botafogo. Últimos confrontos entre eles: nenhuma vitória para o América, nenhum empate e apenas uma vitória para o Remo. Duas equipes que se enfrentaram muito pouco, né? O último jogo foi agora no mês 4 de 2025 na casa do Remo. O Remo venceu por 2-0. O América tá numa fase muito ruim, vai pegar um time que, olhando os números ali, até que perdeu pouco, né? Apenas 4 partidas, porém é um time que empata bastante. A vantagem do América é estar jogando em casa. Mesmo assim, pela fase que está o América, eu não tô acreditando muito. Eu tô indo de empate e vitória do Remo. Tô usando mais um duplo aqui para garantir.
Jogo 3, São Paulo e Vitória. Último jogo aí do São Paulo, jogando fora de casa, venceu o Internacional por 2-1. Em casa, pela Copa do Brasil, venceu o Atlético Paranaense também por 2-1. E outro jogo em casa, contra o Fluminense, venceu por 3-1. Já o Vitória, ele tá vindo de um empate em casa contra o Palmeiras em 2-2. Fora de casa, empatou com o Mirassol em 1-1. E mais um jogo em casa contra o Sport, outro empate em 2-2. Classificação do campeonato, o São Paulo, ele é o oitavo colocado com 25 pontos. Em 18 jogos tem 6 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. E o Vitória, ele é o 15º colocado com 18 pontos. Em 18 jogos tem 3 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do São Paulo será pela Libertadores fora de casa contra o Atlético Nacional, em jogo bem difícil. Aqui é mais uma equipe que pode poupar jogadores aí contra o Vitória, então é bom a gente ficar de olho nessas escalações. Já o Vitória, ele vai jogar em casa contra o Juventude pelo Brasileirão. Últimos confrontos entre eles, 12 vitórias para o São Paulo, não há empates entre eles e 3 vitórias para o Vitória. O último jogo foi no mês 8 de 2024, o São Paulo jogando em casa venceu por 2-1 e no mês 5 de 2024, quando o jogo foi na casa do Vitória, o São Paulo também venceu por 3-1. Bom, depois que entrou o treinador Crespo, aí o São Paulo vem jogando muito bem, tem uma marcação muito forte. Aqui é certeza que haverá jogadores poupados, mas os jogadores que virão do banco com certeza vai querer mostrar serviço, né, para o novo treinador. Tem a força aí do Morumbi e para esse palpite aqui eu tô indo seco no São Paulo. Caso você vá colocar mais que 5 duplos, dá para colocar um empate aqui também, porque pelo desempenho ali a gente pode ver que o Vitória é um time que empata demais. Jogo 4, Goiás e Operário. Último jogo aí do Goiás, jogando fora de casa, empatou com o Amazonas em 2-2, ajudou, né, a Loteca 1205 a acumular. Em casa, empatou com o Remo em 1-1 e fora de casa perdeu para o Novo Horizontino por 1-0, hein? Goiás aí dando belas escorregadas aí nos últimos jogos. Já o Operário venceu em casa o Criciúma por 1-0, fora de casa empatou com a Ferroviária em 0-0 e em casa venceu o Atlético Goianiense por 3-0. Classificação do Brasileirão, o Goiás mesmo escorregando ainda é o líder com 38 pontos com 20 jogos, tem 11 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Já o Operário, ele é o 10º colocado com 26 pontos, em 20 jogos tem 7 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Goiás vai jogar fora de casa, um clássico, né, contra o Vila Nova, e o Operário, ele vai jogar em casa contra o Avaí. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Goiás, 1 empate e 1 vitória para o Operário. O último confronto foi agora em 2025, no mês 4, na casa do Operário, o Goiás venceu por 2-1. E antes disso, no mês 10 de 2024, na casa do Goiás, o Goiás também venceu por 3-0. Bom, mesmo o Goiás deixando a desejar aí nas últimas partidas, né? Tô acreditando mais no Goiás jogando em casa. Aqui no confronto direto leva vantagem. O Operário é um time difícil, né, de ser batido, mas esse ano, né, tá com derrotas a mais, né, do que o previsto. E para essa partida aqui, levando em consideração Goiás jogando em casa, eu tô indo seco no Goiás. Jogo 5, Bragantino e Internacional. O último jogo aí do Bragantino não é esse que tá aparecendo aqui, foi contra o Atlético Mineiro, fora de casa perdeu por 2-1. Aí sim, antes desse jogo pela Copa do Brasil, também jogando fora de casa, perdeu para o Botafogo por 2-0. Tem um jogo da volta agora no meio de semana, precisamos ficar de olho. Outro jogo pelo Brasileirão, jogando fora de casa, perdeu para o Fortaleza por 3-1 e jogando em casa, perdeu para o Flamengo por 2-1. Em que fase do Bragantino? Vinha muito bem, né, mas piorou bastante nesses últimos jogos. Já o Internacional, seu último jogo também não é esse, né? O seu último jogo foi contra o São Paulo e jogando em casa, né, perdeu por 2-1. Aí sim, antes desse jogo, jogando em casa contra o Fluminense pela Copa do Brasil, também perdeu por 2-1. Pelo Brasileirão em casa, empatou com o Vasco em 1-1 e fora de casa venceu o Santos por 2-1. Classificação do Brasileirão, Bragantino, né, mesmo com essas derrotas, continua ali na 6ª posição com 27 pontos. Em 18 jogos, tem 8 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Já o Internacional, ele é o 13º colocado com 21 pontos. Em 17 jogos, tem 5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do Bragantino
Bragantino será pelo Brasileirão fora de casa contra o Ceará. Já o Internacional, jogo bem difícil, fora de casa contra o Flamengo pela Libertadores, hein? Atenção aí nas escalações. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Bragantino, 4 empates e 5 vitórias para o Internacional. O último jogo foi em novembro de 2024 na casa do Internacional. O Internacional venceu por 4-1 e antes disso, no mês 9 de 2024 na casa do Bragantino, empate em 2-2. Bom, o Internacional nesses últimos jogos vem jogando com boa parte aí dos titulares e não estão conseguindo os resultados. E agora, né, para esse final de semana contra o Bragantino, logo após esse jogo aí será um jogo difícil aí contra o Flamengo pela Libertadores. Aqui é outro time que eu tô acreditando que vai preservar aí seus melhores jogadores. Bragantino vem dando umas derrapadas aí nos últimos jogos, tem muitos jogadores aí contundidos, mas mesmo assim, aqui nesse jogo, imaginando que o Internacional vai vir com um time misto, eu tô indo de Bragantino seco. A gente pode ver ali que o Bragantino tem como próximo jogo aí Brasileirão contra o Ceará, né? Então é mais tranquilo para o Bragantino. Jogo 6, Volta Redonda e Novo Horizontino. Último jogo aí do Volta Redonda, jogando em casa, venceu o Vila Nova por 2-1. Fora de casa, perdeu para a Chapecoense por 4-2. E outro jogo em casa contra o Atlético Paranaense, venceu por 3-2. Já o Novo Horizontino, seu último jogo não é esse que está mostrando aqui. Seu último jogo foi contra o Avaí em casa. Foi um empate em 1-1. Aí sim, antes desse jogo, fora de casa, perdeu para o CRB por 4-0. Em casa, venceu o Goiás por 1-0. E fora de casa, outro empate, só que contra o Remo em 1-1. Classificação aqui do Campeonato Brasileiro Série B. Novo Horizontino ele é o terceiro colocado com 35 pontos em 20 jogos. Tem 9 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. Já o Volta Redonda está numa situação difícil aí no Brasileirão Série B. Ele é o 17º colocado com 21 pontos. Em 19 jogos tem 5 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Volta Redonda será em casa contra o CRB. E o Novo Horizontino também vai jogar em casa contra o Curitiba. Jogo difícil, mas brasileirão, né? Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Volta Redonda, nenhum empate e uma vitória para o Novo Horizontino. Apenas um jogo, né? E esse jogo foi agora no mês 4 de 2025 na casa do Novo Horizontino. O Novo Horizontino venceu por 1-0. Bom, se fosse em outro momento, né, do campeonato, dava para ir seco no Novo Horizontino. Só que o Novo Horizontino, né, tá decepcionando aí nas últimas partidas. Vai enfrentar um time que tem tudo para se recuperar, uma bela vitória, porque o Volta Redonda tá lá embaixo, né, na zona de rebaixamento. Mesmo assim, tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de empate e vitória do Novo Horizontino. Jogo 7, Fortaleza e Botafogo. Último jogo aí do Fortaleza, fora de casa empatou com o Corinthians em 1-1. Outro jogo fora de casa perdeu para o Grêmio por 2-1 e em casa venceu o Bragantino por 3-1. Já o Botafogo em casa perdeu para o Cruzeiro por 2-0. Outro jogo em casa, só que pela Copa do Brasil, venceu o Bragantino por 2-0 e em casa empatou com o Corinthians em 1-1. Classificação do campeonato, o Botafogo ele é o 7º colocado com 26 pontos. Em 16 jogos tem 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Já o Fortaleza, ele é o 18º colocado, tá na zona de rebaixamento, tem 15 pontos em 17 jogos, são apenas 3 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Fortaleza será em casa contra o Vélez, Libertadores da América, outro time que pode poupar, e o Botafogo também tem Libertadores, vai jogar em casa contra a LDU. Devido a Libertadores aqui, esse confronto entre eles fica mais difícil, hein? Falar em confronto, os últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o Fortaleza, 3 empates e 5 vitórias para o Botafogo. O último jogo foi no mês 8 de 2024 na casa do Botafogo. O Botafogo venceu por 2-0. Antes disso, no mês 5 de 2024, o jogo sendo na casa do Fortaleza foi um empate em 1-1. Esse jogo aqui já era difícil. Fortaleza fez um bom jogo contra o Corinthians, acabou tomando esse gol bem no finalzinho da partida. Botafogo em casa acabou perdendo aí para o Cruzeiro. Na minha opinião, são 2 times que vão poupar jogadores. Fortaleza tem essa vantagem de jogar em casa, mas acredito que vai ser um jogo bem difícil. Tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Fortaleza e Botafogo, um duplo aberto.
Jogo 8, Bahia e Fluminense. Último jogo aí do Bahia, fora de casa empatou com o Sport Recife em 0 a 0. Em casa, pela Copa do Brasil, triunfo em cima do Retrô por 3 a 2. E pelo Brasileirão, em casa, mais um triunfo em cima do Juventude por 3 a 0. Já o Fluminense, jogando em casa, tá vindo de uma vitória em cima do Grêmio por 1 a 0. Fora de casa, pela Copa do Brasil, venceu o Internacional por 2 a 1. E pelo Brasileirão, fora de casa, perdeu para o São Paulo por 3 a 1. Classificação aqui do Brasileirão, Bahia bem classificado, tá na quarta posição com 29 pontos, em 16 jogos tem 8 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Já o Fluminense, ele é o nono colocado com 23 pontos, em 16 jogos tem 7 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. O Fluminense vinha numa sequência de derrotas aí grande, né, antes dessa vitória em cima do Grêmio. Próximo jogo aí do Bahia será fora de casa contra o Corinthians, Brasileirão, e o Fluminense, ele vai jogar fora de casa pela Copa Sul-Americana contra o América de Cali. Últimos confrontos entre eles, 5 triunfos para o Bahia, 4 empates e 6 vitórias para o Fluminense. O último jogo foi no mês 8 de 2024, Fluminense jogando em casa venceu por 1 a 0, e quando o jogo foi na casa do Bahia, no mês 4 de 2024, vitória do Bahia por 2 a 1. Bom, como a gente pode ver ali, né, o Bahia hoje tem apenas o Brasileirão para se preocupar por esses próximos dias. Já o Fluminense, né, terá a Copa Sul-Americana, bem capaz aí de poupar também alguns jogadores. É difícil enfrentar o Bahia lá, e para esse palpite aqui, apesar de ser um confronto bem equilibrado, eu tô indo seco aí no Bahia. Jogo 9, Palmeiras e Ceará. Aqui também o último jogo do Palmeiras não foi esse, foi um jogo fora de casa contra o Vitória. Tava perdendo por 2 a 0 e conseguiu empatar em 2 a 2 com um time misto. Aí sim, antes desse jogo pela Copa do Brasil, jogando fora de casa, perdeu para o Corinthians por 1 a 0. Tem um jogo agora no meio de semana, precisamos ficar de olho. Antes disso, pelo Brasileirão, em casa venceu o Grêmio por 1 a 0 e fora de casa venceu o Fluminense por 2 a 1. Já o Ceará fora de casa, depois desse jogo do Cruzeiro, jogando em casa enfrentou o Flamengo e essa partida terminou empatada em 1 a 1. Aí sim, fora de casa contra o Cruzeiro, venceu o Cruzeiro por 2 a 1. Em casa perdeu para o Mirassol por 2 a 0 e fora de casa perdeu para o Internacional por 1 a 0. Classificação aqui do Brasileirão, Palmeiras, ele é o terceiro colocado com 33 pontos, em 16 jogos tem 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Ceará, ele é o 11º colocado com 22 pontos, em 17 jogos tem 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Palmeiras pela Libertadores fora de casa contra o Universitário. Com certeza, né, vai vir com um time misto aí de novo nesse final de semana. Mas assim como o Flamengo, né, Palmeiras tem um bom elenco. Já o Ceará vai jogar em casa pelo Brasileirão contra o Bragantino. Últimos confrontos entre eles, 10 vitórias para o Palmeiras, 2 empates e 3 vitórias para o Ceará. O último confronto foi agora no mês 5 de 2025. O Palmeiras em casa venceu o Ceará por 3 a 0 pela Copa do Brasil. Antes disso, no mês 4 de 2025, o Ceará jogando em casa também pela Copa do Brasil acabou perdendo para o Palmeiras por 1 a 0. Bom, nesse confronto aqui, mesmo imaginando que o Palmeiras venha com um time misto, o elenco do Palmeiras é muito forte. Além do estádio, né, a torcida vai estar apoiando, tem o gramado sintético, né, que acaba facilitando aí para o Palmeiras por estar mais habituado. É um palpite difícil devido a esse jogo aqui da Libertadores para o Palmeiras depois desse jogo contra o Ceará, mas eu tô indo seco no Palmeiras. Jogo 10, Avaí e Cuiabá. O último jogo aí do Avaí foi contra o Novo Horizontino, fora de casa, empate em 1 a 1. Aí sim, antes desse jogo, o Avaí jogando em casa goleou o Botafogo de São Paulo por 5 a 0. Fora de casa perdeu para o Remo por 2 a 1 e em casa empatou com Vila Nova em 1 a 1. Já o Cuiabá, seu último jogo foi fora de casa contra o Criciúma, perdeu por 1 a 0. Em casa venceu o América por 3 a 1 e fora de casa perdeu para o Goiás por 3 a 1. Lembrando, né, que o Cuiabá joga já no começo agora da semana, é bom ficar de olho nesse jogo, é contra o Volta Redonda. Classificação aí do Brasileirão, Avaí, ele é o 7º colocado com 29 pontos, em 20 jogos tem 7 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Já o Cuiabá, ele é o 8º colocado, apenas um ponto atrás, com 28 pontos, em 19 jogos tem 8 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Próximo
Próximo jogo aí do Avaí será fora de casa contra o Operário e o Cuiabá também vai jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Avaí, um empate e 4 vitórias para o Cuiabá. O último jogo foi agora no mês 4 de 2025 na casa do Cuiabá, empate em 2-2. Depois, só em 2022, na casa do Cuiabá, vitória do Cuiabá por 1-0. Bom, briga direta, né, por essa posição. Aqui mesmo no confronto direto, o Avaí não ter vitórias, né, em cima do Cuiabá. Tô acreditando que nesse confronto aqui será diferente. O Avaí tá se mostrando um time que perde muito pouco, principalmente quando joga em casa. Mesmo assim, acredito que vai ser uma partida bem apertada. Eu tô indo de Avaí e empate entre eles. Jogo 11, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Como a gente viu ali no início do vídeo, o último jogo aí do Vasco da Gama foi fora de casa contra o Mirassol, perdeu por 3-2. Aí sim, antes desse jogo, pela Copa do Brasil, fora de casa empatou com o CSA em 0-0. Fora de casa, mais um empate em 1-1 contra o Internacional pelo Brasileirão. E pela Copa Sul-Americana, jogando em casa, outro empate com o Del Valle em 1-1. Já o Atlético Mineiro, seu último jogo foi contra o Bragantino jogando em casa, venceu por 2-1. Aí sim, antes desse jogo pela Copa do Brasil, jogando fora de casa, venceu o Flamengo por 1-0. Pelo Brasileirão, fora de casa, enfrentou o Flamengo de novo, aí perdeu, né, por 1-0. E pela Copa Sul-Americana, jogando em casa, perdeu para o Bucaramanga por 1-0. Só que nos pênaltis acabou passando para a próxima fase. Classificação aqui do Brasileirão. Atlético Mineiro, ele é o 10º colocado com 23 pontos em 16 jogos, tem 6 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Ali no desempenho, né, não está a vitória aí do Bragantino. E o Vasco da Gama, ele é o 16º colocado com 15 pontos em 16 jogos, tem 4 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Vasco da Gama será fora de casa contra o Santos. E o Atlético Mineiro, ele vai jogar pela Copa Sul-Americana contra o Godoy Cruz, oitavas de final. Então o Atlético Mineiro pode poupar jogadores. Últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para o Vasco, 3 empates e 5 vitórias para o Atlético Mineiro. O último jogo foi no mês 12 de 2024, na casa do Vasco. O Vasco venceu por 2-0. E antes disso, no mês 10 de 2024, pela Copa do Brasil, também na casa do Vasco, empate em 1-1. Bom, nesse palpite aqui do jogo 11, tô tentando uma surpresa. Mesmo o Vasco jogando em casa, eu não tô confiando muito no Vasco. O Atlético Mineiro vai ter a Copa Sul-Americana, pode ser que venha com um time misto. Mesmo assim, o Vasco jogar em casa hoje em dia não é vantagem, né? Porque vem fazendo um péssimo campeonato. Com certeza, se tomar um gol do Atlético Mineiro primeiro, a torcida vai pegar no pé, então a pressão vai ser grande. E por esse motivo eu tô indo seco no Atlético Mineiro. Caso você tenha o costume de colocar mais que 5 duplos, eu colocaria um empate aqui também entre eles. Jogo 12, Atlético Goianiense e Botafogo. No momento que eu gravei esse vídeo, o Atlético Goianiense está jogando agora contra o Atlético fora de casa. A partida tá 1-1. Antes disso, o Atlético Goianiense jogando em casa empatou com a Chapecoense em 0-0. Fora de casa perdeu para o Operário por 3-0 e em casa perdeu para o Criciúma por 1-0. Já o Botafogo de São Paulo em casa venceu o América por 2-1. Fora de casa pela Copa Paulista, empate em 2-2 contra o União São João. E voltando para o Brasileirão Série B, fora de casa perdeu para o Avaí por 5-0. Classificação aí do Campeonato Brasileiro Série B, Atlético Goianiense, ele é o 15º colocado com 23 pontos, em 19 jogos tem 5 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Já o Botafogo está dentro da zona de rebaixamento, ele é o 18º colocado com 21 pontos, não está tão longe assim do Atlético Goianiense. Em 20 jogos tem 5 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético Goianiense será em casa contra a Ferroviária. E o Botafogo de São Paulo, ele vai jogar fora de casa uma Copa Paulista contra o Itaperiense. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória do Atlético Goianiense, 3 empates e 2 vitórias do Botafogo. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025 na casa do Botafogo, empate em 1-1. Antes disso, só em 2023, vitória do Botafogo em casa por 1-0. Botafogo em casa, né, conseguiu vencer o América, mas na minha opinião ainda não me convenceu. Aqui no confronto direto, mesmo o Atlético Goianiense não tendo vitórias em cima do Botafogo, eu tô indo seco no Atlético Goianiense. Acredito que o Botafogo estar aí na zona de rebaixamento ainda esteja pesando, né, na cabeça dos jogadores. E o Atlético Goianiense, né, tá muito próximo ali da zona de rebaixamento, jogando em casa precisa vencer, porque senão ele pode entrar na zona de rebaixamento. Jogo 13, Cruzeiro e Santos.
O último jogo aí do Cruzeiro também não foi esse jogo contra o CRB, foi contra o Botafogo fora de casa, venceu muito bem por 2-0. Aí sim, pela Copa do Brasil, em casa empatou com o CRB em 0-0, vai ter um jogo muito difícil agora no meio de semana. Pelo Brasileirão Série A, em casa perdeu para o Ceará por 2-1 e fora de casa empatou com o Corinthians em 0-0. Já o Santos, seu último jogo foi contra o Sport Recife fora de casa em 2-2. Lembrando que o Santos vai jogar agora também no começo dessa semana. É bom ficar de olho, né, quanto será esse resultado contra o Juventude, dois times que estão aí dentro da zona de rebaixamento. Antes disso, o Santos em casa perdeu para o Internacional por 2-1 e fora de casa perdeu para o Mirassol por 3-0. Classificação do Brasileirão, o Cruzeiro ele é o segundo colocado com 37 pontos, em 18 jogos tem 11 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Santos ele é o 17º colocado com 15 pontos, em 16 jogos tem 4 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Cruzeiro será fora de casa pelo Brasileirão contra o Mirassol e o Santos vai jogar em casa contra o Vasco da Gama. Últimos confrontos entre eles, 8 vitórias para o Cruzeiro, 2 empates e 5 vitórias para o Santos. O último jogo só em 2023, na casa do Santos, o Cruzeiro venceu por 3-0 e no mesmo ano, quando o jogo foi na casa do Cruzeiro, o Cruzeiro também venceu por 2-1. Bom, um jogo muito difícil aí para o Santos. É bom a gente ficar de olho para ver como é que o Santos vai jogar contra o Juventude. Talvez tenha a estreia aí do Mike, que veio do Palmeiras. Há rumores aí de que se o Santos perder hoje, o Kleber Xavier cai, né? Eu deixei um vídeo aí sobre o mercado da bola, já estão fazendo contato com Sampaoli. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhada lá, porque além dessas informações tem outras movimentações aí do mercado da bola. E tá complicado para o Santos, viu? Esse jogo aqui não tem nem muito o que dizer. Cruzeiro tá jogando muito, venceu fora de casa muito bem o Botafogo e agora jogando em casa com o apoio da torcida, tô indo seco aí no Cruzeiro. Jogo 14, Grêmio e Sport. O último jogo aí do Grêmio foi fora de casa contra o Fluminense, perdeu por 1-0. Aí antes desse jogo em casa venceu Fortaleza por 2-1. Fora de casa perdeu para o Palmeiras por 1-0 e em casa empatou contra o Alianza Lima em 1-1 pela Copa Sul-Americana. Já o Sport, seu último jogo foi contra o Bahia, em casa foi um empate em 0-0. Aí sim, antes desse jogo, outro jogo em casa contra o Santos, empatou em 2-2. Fora de casa, outro empate contra o Vitória, em 2-2 também. E em casa perdeu para o Botafogo por 1-0. Classificação do Brasileirão, o Grêmio ele é o 14º colocado com 20 pontos. Em 17 jogos tem 5 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. E o Sport ele é o último colocado com 6 pontos. Em 16 jogos não tem nenhuma vitória, são 6 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí do Grêmio será fora de casa pelo Brasileirão contra o Atlético Mineiro. E o Sport vai jogar em casa contra o São Paulo. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Grêmio, 4 empates e 8 vitórias para o Sport Recife. Só que o último confronto só em 2022 pelo Brasileirão Série B. O Grêmio jogando em casa venceu por 3-0 e quando o jogo foi na casa do Sport, empate em 0-0 no mesmo ano. Bom, a gente olhando o confronto direto ali, mais vantagem para o Sport, só que no Brasileirão, o Sport vem fazendo um campeonato terrível, ainda não venceu em 16 jogos. O Grêmio, né, também não tá lá essas coisas, mas jogando em casa, tô acreditando mais no Grêmio. A gente pode ver ali que no desempenho, né, o Grêmio também vem mal demais. É uma partida difícil, porque o Sport, apesar de não conseguir as vitórias, vem empatando bastante. Mas aqui eu tô indo seco na vitória do Grêmio. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate entre eles também, devido à má fase aí dos dois times, né? Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as primeiras informações aqui da grade da Loteca 1206, pagando 3.500.000 reais. Um baita prêmio. Se eu não me engano, o maior prêmio aí de 2025 até o momento. Muitos jogos aí do Brasileirão tá derrubando muita gente. Espero que essas informações aqui da grade da Loteca ajude. Se você tiver novas informações, fique à vontade para colocar aí nos comentários. Se você não conhecia o canal, peço que se inscreva, curta, compartilhe, porque quando você faz isso ajuda demais. E é isso, vamos para cima aí desses 14 pontos, porque 3,5 milhões de verdade muda mesmo a vida de qualquer um, hein? Boa sorte aí para todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!